Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Vamos conversar com a doutora Isabel Maior, é assim que ela é conhecida por todos nós, médica fisiatra, foi coordenadora da política de inclusão de 2002 a 2011. É uma grande palestrante, estava assistindo ontem uma palestra dela no Café, eu vou me lembrar, Café Filosófico, onde ela usou duas palavras que eu já vou aqui abraçar ela só pelas duas palavras que ela usou. Bom, é uma sumidade, ficou deficiente, não nasceu deficiente, não esqueceu a vida. Querida doutora Isabel Maior. Oi, Domingos, como vai? Doutora Isabel, para mim é uma satisfação muito grande, que eu a acompanho há muito tempo, gosto muito das suas palestras, mas para mim, como radialista, um simples radialista, num programa de inclusão, que trabalha a questão da inclusão, ouvir a senhora é uma honra muito grande. Eu queria, antes de dizer que eu ouvi uma palestra sua, no Café Filosófico, onde a senhora diz que detesta essa palavra superação. Eu digo, eita, até que enfim apareceu alguém que combina comigo e com Mara Lília lá do Ceará, porque as pessoas com deficiência não são consideradas que estudaram, que foram buscar conhecimento, que foram em busca, que bateram na porta fechada e bateram e abriu. Existe uma tal de uma superação que parece que é Deus dando algo, um consolo, uma chupeta, que a gente perdeu a nossa mobilidade, que a gente perdeu a visão, perdeu a audição. E, na verdade, isso, as pessoas com deficiência, elas têm que lutar, elas têm que buscar e as portas têm que estarem aptas a recebê-las. E aí eu já inicio com a senhora conversando um pouco sobre isso, né? Tá certo. Essa é uma palavra muito corriqueira em quase todas as reportagens, quase todas as alusões que fazem à vida de pessoas com deficiência. Quando parece que cada uma das pessoas com deficiência precisa fazer um feito absolutamente extraordinário para que se chame de superação, de super-herói, de super-heroína, e só assim, então, ser valorizada, quando não tem que ser nada disso, né? Tem que ser uma vida comum, uma vida com todos os direitos garantidos, uma vida em que nós não sejamos obrigados a superar as barreiras que a sociedade ainda insiste em desconhecer e muitas vezes, infelizmente, até mesmo em construir e com isso manter as pessoas com deficiência à margem das suas oportunidades. Então é por isso que eu não gosto, mas nada contra superar, por exemplo, um recorde paralímpico e ganhar... aí é diferente. Aí é outra coisa, né? Aí tem outra conotação. Exatamente. Aí eu queria que todos nós pudéssemos superar o decreto de acessibilidade com um decreto ainda melhor, a lei de Libras com uma lei ainda melhor, a gente pudesse superar tudo isso, mas na prática, batendo o recorde na prática, que a nossa legislação é muito boa, e eu dando uma lida aqui na sua passagem lá como coordenadora, a senhora conseguiu trazer muita coisa como a lei de Libras, o decreto de acessibilidade, o Minha Casa Minha Vida, que entrou para trazer as pessoas com deficiência também para a questão da habitação. E aí eu lhe pergunto, doutora, na saúde, nós estamos preparados para receber as pessoas com deficiência? O profissional de saúde sabe Libras, sabe como lidar com uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem uma deficiência intelectual? Esse profissional está preparado do ponto de vista do profissional de saúde, desde o médico ao técnico de enfermagem. As pessoas com deficiência, nesse momento, devem estarem precisando ainda mais desse serviço de saúde. Como anda e como a senhora vê esse preparo? Bem, eu vou começar no sentido mais positivo da resposta, dizendo a vocês que nós temos no Brasil, já desde a década de 90, quando começamos com as questões das equipes de reabilitação no Sistema Único de Saúde, né? Que o SUS, na verdade, ele é posterior, ele vem com a Constituição de 88, então a partir daí é que nós tivemos a oportunidade de ir mudando aquele tratamento antes assistencialista e caritativo das pessoas com deficiência e a reabilitação ou a habilitação, quando se trata
do desenvolvimento das crianças com deficiência passou a ser parte das ações obrigatórias do Sistema Único de Saúde em todo o nosso país. Mas isso é uma coisa, isso é a equipe de reabilitação, que são profissionais que, de fato, na verdade, tanto na graduação como na pós-graduação, passam a lidar e a estudar bem profundamente e com todas as técnicas e com todos os tratamentos mais novos disponíveis a cuidar da reabilitação e, portanto, da funcionalidade e da autonomia das pessoas com deficiência. Mesmo assim, nós temos que lembrar que, na maioria das vezes, os centros de reabilitação ainda são pelos tipos de deficiência. Não é isso, Domingos? Então, nem sempre quem lida quem trabalha diariamente como uma pessoa cega conhece obrigatoriamente Libras, que está lá no outro centro onde tratam-se as pessoas com deficiência auditiva, usuários da língua brasileira de sinais. E por aí vai, podemos fazer essa divisão, mostrando que nem sempre o mesmo grupo de profissionais que lida com deficiência intelectual é o mesmo que lida com a deficiência física. Então, nós ainda temos, mesmo entre as equipes de reabilitação, alguns gargalos de convivência, de conhecimento na prática. Ora, mas vamos lembrar de que pessoas com deficiência não vão ao sistema de saúde, nem procuram os serviços e os equipamentos apenas para fazer reabilitação. Nós também temos todos os outros problemas de saúde que uma pessoa pode ter, desde a parte da prevenção, com as vacinas, a promoção da saúde, com o cuidado geral da saúde, até as doenças corriqueiras, de uma diarreia, um resfriado, um problema dermatológico, de pele, qualquer coisa, né? E é aí que nós temos encontrado as maiores dificuldades, porque no ponto de vista geral, a maioria das faculdades de medicina não tem à disposição dos seus alunos cátedras que ensinem a ver algumas diferenças que existem entre as pessoas com deficiência. A primeira delas é a comunicação com as pessoas com deficiência. E isso também acontece, por exemplo, nos cursos de fisioterapia. A maioria dos fisioterapeutas absolutamente não sabe Libras. E a mesma coisa acontece com terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos, quando passamos para o nível de formação técnica, os técnicos da área de imagem, de radiologia, os técnicos também não conhecem, e por aí vai. Então, agora fonoaudiólogos não, esses habitualmente já têm no seu currículo a formação na língua brasileira de sinais. Eu estou exemplificando para mostrar aos seus ouvintes como essas dificuldades acontecem. Se nós formos perguntar muitas vezes a um profissional da área de enfermagem como se conduz um cego, é bem provável que essa pessoa fique na dúvida de como deve ser isso. Se puxa, se empurra, se sustenta como faz como uma pessoa que tem dificuldade de marcha e não aguenta o próprio peso de forma correta sobre as pernas, ou se apenas permite que a pessoa cega apoie nela, né, e faça com isso a caminhada de forma segura. Então são esses detalhes que nós queríamos que toda a comunidade soubesse e que também os profissionais de saúde soubessem. A começar não só o profissional propriamente dito, mas aquela pessoa que está na unidade básica de saúde ou no hospital geral. O sistema de saúde, né? O sistema, né? Todo o sistema, exatamente. Que todas as equipes, primeiro, vissem que pessoas com deficiência têm o mesmo direito à saúde, o mesmo direito a ser bem recebido, a ser bem orientado, a receber as informações e a ter como se comunicar. Me preocupa muito que a pessoa chegue e tenha com quem dizer o que ela está sentindo, se é uma pessoa com síndrome de Down. É lógico que a família pode estar acompanhando, que possa ter um cuidador junto, mas é muito melhor quando a própria pessoa é estimulada a dizer o que está sentindo. Isso vai dar uma orientação mais precisa ao profissional que vai examiná-la, que vai cuidar dela, que depois vai fazer os exames, que vai coletar o sangue, se for o caso, né? Então tem essa comunicação que todos nós prezamos tanto, chamamos tanto da relação médico-paciente, quando se chama
na área da saúde ou com qualquer outro profissional. A senhora fez medicina. Fui médica a senhora com 22 anos ficou deficiente. A senhora parou, já estava na faculdade, parou, ou a senhora ainda não estava na faculdade? Eu estava foi no ano de 1976 do século passado. Certo. Milênio passado, melhor dizendo, né? 1976 eu estava no 4º ano de medicina, quando fui acometida por uma suspeita de um tumor medular. Naquela ocasião a neurocirurgia não dispunha dos recursos que dispomos hoje, né? Não sequer aí tínhamos tomografia computadorizada, nem tampouco ressonância magnética, e os exames ainda eram mais precários para as imagens neurológicas. Fui submetida a uma cirurgia, mas ela não foi uma cirurgia bem sucedida, e eu fiquei com uma lesão parcial na medula. E fiquei quase um ano sem me movimentar, mas voltei a caminhar. E o fiz durante 21 anos com uma bengalinha, depois com uma bengala canadense. E posteriormente, já no final de 97, para ser mais precisa, eu tive uma queda. E nessa queda tive uma fratura de joelho esquerdo, que é a minha perna mais forte. Eu tenho movimentos nas pernas, mas o equilíbrio não é suficiente para que eu possa caminhar, e a cadeira de rodas me dá muito mais liberdade do que me daria o uso de muletas ou bengalas. Né? Certo. Em 1987, a senhora conclui, a senhora faz uma tese que virou um livro. E esse livro, eu não tenho aqui o título, mas fala da sexualidade, ou pessoas com deficiência e sexo. E aí os ouvintes estão cheios de dúvidas. A sexualidade, o sexo e pessoas com deficiência tem particularidades diferentes de qualquer uma outra pessoa? Isso é uma questão de esclarecimento, lógico que a gente que vive no dia a dia como pessoas com deficiência responderia isso em qualquer palestra. Mas eu queria que a senhora desse uma explanada sobre seu livro e se ele existe ainda para a gente comprar ou baixar, para a gente também conhecer um pouco da sua obra, né? Isso foi o tema da sexualidade, foi a minha dissertação de mestrado. Mestrado? Em 1987, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você havia me perguntado antes, né, na época que eu fiquei com a deficiência, e quando fui internada, pelo fato de ser aluna do 4º ano de medicina, as outras pessoas que estavam internadas aqui no Centro de Reabilitação, no Rio de Janeiro, me faziam muito recorrentemente essa pergunta sobre a questão da sexualidade, do sexo, que se iam poder ter relações sexuais, se iam poder ter filhos, como é que ficava, se iam poder namorar, se não iam, essas perguntas. E convenhamos que na Faculdade de Medicina, na década de 70, isso não era um assunto habitual. Nós falávamos sobre doenças da área ginecológica, da área urológica, né, da sexualidade do homem e da mulher, mas não como sexualidade, como comportamento de vida. E sim muito mais do ponto de vista da patologia e do tratamento. Então, com certeza, eu não sabia responder. E eu fiquei com aquele problema na cabeça e eu comecei a estudar o tema e acabei por depois de me formar, escolhendo como o tema da minha dissertação de mestrado da UFRJ, e logo transformou-se num livro que é um livro que só se encontra hoje em dia na estante do livro, mas ele não é mais atualizado como era na época, né? Porque o tratamento evoluiu e muito. A parte da fisiopatologia é a mesma, mas chama-se a reabilitação sexual do paraplégico e do tetraplégico. É um livro editado pela Revínter em 88. Mas na época ele acabou sendo um livro que eu fiz, como já disse, como dissertação para as equipes de saúde, para os profissionais de saúde, e acabou, como não havia muita literatura, praticamente não havia nada na língua portuguesa, e as pessoas com deficiência resolveram que também iam ler o livro. E lógico que há uma série de termos técnicos e nervos e sinapses e outras questões que complicavam um pouco a leitura pelos leigos. Mas foi bom porque o assunto veio à baila. E isso foi muito importante na época, né?
Porque eu acho a que história, né? A história era outra naquela época. Né? Sexualidade ainda é um tabu. Há famílias que têm dificuldade hoje em dia de falar sobre sexualidade com seus filhos, até hoje, filhos que não têm deficiência, filhos com deficiência, talvez mais ainda, na falsa ilusão de que pessoas com deficiência não têm desejos, não têm os mesmos instintos naturais e não têm o mesmo direito à reprodução, ao casamento, ao namoro, a tudo, né? E precisam receber as orientações. Então, doutora, como essa história... Eu estava lendo algo da senhora na internet, eu acho que foi lendo ou vendo um vídeo, onde a senhora bate num ponto que eu sempre mostro. Não é que não exista pessoas com deficiência para assumir as vagas. Lógico que a vaga de professor, quem não é professor não pode, mas eu sei que tem vagas e sei que tem pessoas que têm a possibilidade de preenchê-las. Mas as entrevistas são o ponto cruciais, ou é o ponto crucial, na hora que a pessoa com deficiência vai pleitear, disputar uma vaga de emprego com os ditos normais, ou melhor, com a sociedade em geral, né? É isso mesmo? Eu acho que não há nenhuma dúvida sobre isso, né? Há algumas décadas atrás, 3 décadas atrás talvez, nós tínhamos uma preocupação muito grande que era a baixa escolaridade das pessoas com deficiência. E isso, de fato, foi uma realidade que justamente a segregação, a marginalização e a separação é que impediu que as pessoas frequentassem as escolas e tivessem o conhecimento necessário para galgar os anos de escolaridade, a formação, né, no nível, desde o ensino antigo primário, hoje o ensino médio como um todo, e depois a universidade. Mas hoje não é mais isso. E nós temos como comprovar essa situação. Porque quando se faz um concurso público que obrigatoriamente tem que ter uma reserva de vagas para pessoas com deficiência, essas vagas já estão sendo todas elas preenchidas. E lembre-se que não é pelo fato de ter vaga reservada que qualquer pessoa com deficiência vai passar no concurso público. Obviamente que não, tem que ter uma nota mínima, né, obrigatória para todo concurso e é preciso tirar acima daquela nota mínima, senão não adianta ter se inscrito na vaga reservada. Então, com isso, a gente vê que, por não ter havido uma entrevista, e sim a questão do conhecimento é que ter sido o fator definidor de você ter ou não alcançado a vaga, as pessoas estão no serviço público de forma adequada, preenchendo essas vagas que começam com 5% e podem ir até 20%. Nas 3 esferas. Nas 3 esferas de governo. Isso é constitucional. Sim. Está na Constituição de 88. Então não há dúvida nenhuma sobre isso. Depois entrou no regime jurídico único do servidor federal, na Lei 8.112 de 1990, e posteriormente cada uma das constituições estaduais e das leis orgânicas municipais também tiveram que repetir esse preceito, né, constitucional. Bem, do ponto de vista da iniciativa privada, é na Lei da Previdência, a Lei 8.213, que tem artigos referentes à questão da reserva de cargos no serviço das empresas privadas, com 100 ou mais empregados, com aquela variação que nós conhecemos, que progressivamente vai de 2% até 5%. 5% só vale para as empresas com mais de 1.000 empregados, né? 1.001 em diante. Bem, o que acontece? Nós já temos empresários que, até por conviver, por ter já estudado, por ter estado com as pessoas com deficiência e conhecê-las, sabem o seu potencial, conhecem que uma pessoa com deficiência não vai se propor a uma vaga para fracassar. Acho que nenhum de nós busca o fracasso, pelo contrário. Nós queremos ter o sucesso merecido e ter com isso a garantia do nosso próprio sustento, da nossa satisfação e o direito ao trabalho. Mas há ainda um percentual relativamente alto de empresas que, por desconhecer ou por manter uma situação de discriminação contra os trabalhadores com deficiência,
apesar de as pessoas já terem escolaridade, já estarem preparadas, ou oferecem somente vagas de um salário mínimo, de cargos que não têm nenhum apelo de interesse por parte das pessoas com deficiência, ou mesmo procuram derrubar as pessoas com deficiência através de entrevistas em que no final você não sabe o que aconteceu, se a pessoa não foi bem, não mostrou conhecimento, não teve o currículo de fato aprovado ou simplesmente foi discriminada. E isso é muito ruim. Ou então, pior do que isso, eu acho até. Aliás, as duas coisas são ruins. Quando você é discriminado, não tem o pior nem o melhor. Sempre é ruim, né? Quando você entra numa empresa e não encontra as condições de ambiente acessível, de ambiente inclusivo, em que os outros não foram avisados de que vai chegar uma pessoa com deficiência, as questões de acessibilidade comunicacional, de metodológica, as próprias normas de trabalho, as informações não são passadas de fato da maneira com que aquele trabalhador com qualquer tipo de deficiência, da intelectual ou da psicossocial, visual, auditiva ou física, ele possa realmente mostrar a sua capacidade. Porque nós não queremos que as pessoas com deficiência vão levar prejuízo para as empresas. Nós sabemos que vivemos no mundo capitalista em que as empresas têm que gerar lucro para pagar os impostos e tudo mais, pagar os salários, mas nós queremos que as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades, uma progressão também dentro da própria empresa, não fiquem todos retidos nos cargos mais baixos e não cheguem a ser supervisores, gerentes, diretores, toda essa possibilidade de ascensão no mundo do trabalho. Ô, doutora, eu já estou sentindo o sabor de outra entrevista. É tão bom trazer essas informações de quem conhece, de quem tem conteúdo, de quem tem 35 anos de história no movimento. Eu já estou sentindo o sabor de outra entrevista com a senhora, viu? Pode se preparar que a gente vai lhe aperrear. Doutora, dentro da empresa a gente sofre discriminação na entrevista. E a resistência da sociedade com relação às pessoas com deficiência, muito embora colocar aqui o comunicador para ele não ser cruel. Isso tem melhorado, mas carece de muita melhora. Então, essa resistência que nós somos, sociedade, resistência à mudança, às diferenças, as pessoas com deficiência também podem colaborar com esta mudança ou tem que advir da própria sociedade? Tirando as pessoas de dentro de casa, as famílias tirando as pessoas de dentro de casa. Como é que a gente vê isso? Olha, eu acho que tudo faz parte de um mesmo conjunto, né? Nós, pessoas com deficiência, muitas vezes não nascemos com deficiência, que como você já mesmo mencionou, foi o meu caso. Sim. Então, eu venho de uma mesma sociedade que antes conhecia pouquíssimo sobre as pessoas com deficiência e precisava ter mais conhecimento. E eu acho que é do contato. Eu acho que é da exposição correta da imagem das pessoas com deficiência. As oportunidades vão surgindo para que você toque nos assuntos, mas nós não precisamos também nem criar nenhuma guerra contra a sociedade, a não ser quando há um ato criminoso de discriminação, né? Porque isso é crime de acordo com a Lei Brasileira da Inclusão, desde 2016. A lei é de 2015, entrou em vigor em janeiro de 2016, Lei 13.146, e ali fica determinado, como está na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é matéria constitucional no Brasil, que o ato de discriminar pelo simples motivo da outra pessoa ter uma deficiência torna-se um crime punível, com multa e reclusão. Então isso é uma coisa, nós estamos falando de crime. Agora, a outra situação é aquela que eu mencionei, que eu acredito que quanto mais cedo as pessoas forem colocadas em contato, e portanto eu estou me referindo à escola, né? O quanto mais cedo a educação inclusiva estiver vigindo no nosso país com a qualidade adequada, a qualidade que todos precisam na escola, não é só quem tem deficiência, qualquer pessoa precisa de qualidade, precisa que os professores estejam capacitados para receber as diferenças entre os alunos. Que os alunos que não são ditos alunos com deficiência também têm diferenças entre si
de ritmo de aprendizagem, e o professor precisa ter condições de olhar para cada um como um indivíduo único e singular que é, e poder atender a essas necessidades. Quando se trata de um aluno com deficiência visual ou baixa visão, ou mesmo quando tem uma criança cega, ele vai precisar de recursos específicos, que hoje em dia nós já temos tanto mais recursos do que tivemos no passado. Mas até mesmo hoje nós temos que valorizar o Braille, além dos outros recursos, e trazermos o mais tecnologia possível, a impressora Braille, a linha Braille, que ainda é cara no nosso país, mas as escolas podem ter a linha Braille para o ensinamento dos alunos. E por aí vai. Para cada um, algumas questões específicas, e eu acho que é assim que a sociedade... Eu só entendo a mudança da sociedade de uma forma verdadeira e definitiva se nós formos capazes de juntar as crianças nos parquinhos, brincando, brinquedos acessíveis, brinquedos que permitam a uma criança que usa cadeira de rodas estar lá brincando com o outro, a escola, depois os outros ambientes sociais, e a partir daí sim. Porque não adianta a gente separar para tentar depois juntar quando tiver grande, isso não vai acontecer. Aí fica difícil, separar para juntar, não existe convivência. Exatamente. Eu queria pedir a sua permissão para mandar um abraço para seu esposo, que é da minha área também, da radiologia, né? Sim, meu marido é radiologista, aqui do Estado Federal. Eu sou da área também, mandar um abraço para ele. Um abraço virtual, né? Um abraço virtual, temos todos nós, né? Ô, doutora, eu sempre uso um exemplo pessoal para enfatizar isso que a senhora acabou de falar. Quando eu cheguei na Rádio Folha para apresentar o programa Resgatando a Cidadania, dois anos atrás, ninguém tinha essa intimidade, essa vivência, essa convivência, esse dia a dia com pessoas com deficiência visual. Porém, eu sou meio esparafatoso, meio bagunceiro, já chego bagunçando tudo, e a gente chegou na rádio, quando eu estava no intervalo, eu queria ir no banheiro, ou ia beber uma água, todo mundo se preocupava de me ajudar. Com o tempo, naturalmente, os meninos só me ajudam quando eu peço ajuda, porque eles já sabem do que eu realmente tenho o domínio ou do que eu não tenho o domínio. Então, a convivência, ela é tudo, a prática, né? Como a senhora fala nas suas palestras, a legislação brasileira é a melhor do mundo, ou uma das melhores. Agora, vamos aplicar essa legislação, não é isso? Exatamente. Isso vale para tudo. Nós sabemos que o Brasil tem excesso de leis em determinados momentos, né? Nós, na área da pessoa com deficiência, não tínhamos praticamente nada até a Constituição de 88, mas de lá para cá nós temos um conjunto de leis, de decretos e de normas operacionais que são bastante detalhadas e que permitem que tudo seja feito de maneira correta. Mas isso acaba ficando no papel, porque uma lei, quando ela é feita, ela traz uma mensagem que a sociedade mudou, ou então que a sociedade precisa mudar, né? Quando cria sanções para se houver o descumprimento. Mas o que nós precisamos, na verdade, é da implantação das políticas públicas. Políticas públicas que não dependam do governo que está naquele momento eleito. Políticas que são políticas de Estado. Política de Estado, exatamente. O Estado aí escrito com letra maiúscula, né? Porque diz respeito à União, diz respeito aos Estados da Federação, o Distrito Federal e a todos os nossos municípios brasileiros, que têm diferenças muito grandes entre si, mas não pode ter diferença no trato com o seu cidadão. E a pessoa com deficiência tem absolutamente os mesmos direitos do que todas as outras pessoas. E nós temos até um direito a mais, que foi esse direito colocado pela ONU em 2006 na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o direito à acessibilidade. Esse direito é que faz com que, por exemplo, o direito à saúde possa ser exercido, o direito ao trabalho, o direito à cultura, ao esporte, ao lazer, o direito à proteção social, à promoção social, à previdência, em suma, todos os direitos através da acessibilidade, que é não só
física, arquitetônica, mas nos transportes, na comunicação, na informação, em toda a metodologia, através de tecnologia assistiva, através de recursos próprios, é que vai fazer com que cada um tenha a maior autonomia possível, faça as suas escolhas, tenha direito à independência, tenha direitos desde com quem vai morar, se quer ou não constituir uma família, se vai ou não ter filhos, tem direito a escolher todas as suas preferências, né? E não ficar restrito a situações que antes as pessoas mais antigas eram obrigadas. Doutora querida, a gente tem apenas a doutora Isabel Maior, a gente está conversando com ela que é médica e é ativista da política de inclusão. Por todo o mundo, foi premiada nos Estados Unidos, é uma pessoa que nos honra como uma grande, e aqui em nosso meio, né, porque disponível sempre para levar as informações em relação à sociedade e sobre o segmento das pessoas com deficiência. Eu recebi um áudio da senhora não, mas ele está rodando o Brasil, com 18 minutos, onde a senhora pontua muitas coisas sobre os atendimentos nos hospitais. Eu queria deixar a senhora à vontade para a senhora dar uma orientada. Nós temos agora várias pessoas, tá, o pessoal do Hospital Getúlio Vargas, o segundo maior hospital de Recife, público, o pessoal do Raio-X lá assistindo, o pessoal da UPA, aqui da cidade onde eu moro, Igaraçu, metropolitana, muita gente de hospitais nesse momento, e cabe a nós usufruir dos seus préstimos, da sua eloquência, um pouquinho falando sobre esse atendimento e esse coronavírus que a senhora está aí preocupada, está em casa, mas está trazendo a informação para a rua. Exato. Doutora. Então eu quero mandar um abraço para todos esses profissionais de saúde que estão também sintonizados como seus ouvintes e dizer que eu trabalhei desde unidades básicas de saúde aqui na cidade do Rio de Janeiro, como médica do Ministério da Saúde, trabalhei também como médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no nosso hospital universitário, durante 19 anos seguidos, né? Então, conheço um pouco da realidade, trabalhei em organizações não governamentais, em centros de reabilitação. E o que nós sabemos de tudo isso? É uma pandemia. Não era algo que eu queria ver. Né? Nenhum de nós gostaria de viver com uma pandemia nos trazendo tantas complicações. É um vírus que nós precisamos saber que o melhor combate em relação ao vírus é o sabão e a água. Primeira coisa, eu quero deixar isso muito claro. Sabão e água. Vamos lavar as mãos e vamos ajudar as pessoas com deficiência. Por alguma razão não conseguem fazer sozinho ou não fazem com a perfeição que precisa, porque é lavar a mão para valer, viu, Domingos? É para lavar entre os dedos, lavar a mão para valer, como na época de vovó, o sabão feito de cinza, aquele sabão bem primitivo, aquele que limpa mesmo. Pode ser até o sabonete, contanto que você fique com... Eu sempre digo, vamos lavar a mão 3 vezes seguidas, como se fosse o tempo da lavagem de 3 vezes, né? Você ali dispondo de água e com o sabão para poder, porque esse vírus morre quando o sabão derrete a capa que é lipidinosa, é um lipídio, é uma gordura. Então é derretida pelo sabão. Então isso é importantíssimo. Segundo, é importantíssimo que nós tenhamos a capacidade de manter distância, para que um não respire sobre o outro, porque é transferido através das gotículas da respiração, principalmente, né? Então vamos manter distância. A máscara, agora já se viu, já estão aí os trabalhos mostrando o quanto a máscara e a toalete da tosse são importantes, não tossir em cima do outro. Se está na rua, use máscara. Não importa que seu vizinho vá depois dizer, mas para que esse exagero? Não é exagero. O que nós queremos é que as pessoas não fiquem todas doentes pelo Covid-19, que é o nome da doença, desse novo coronavírus, não fiquem todas doentes ao mesmo tempo, porque senão os nossos hospitais não vão dar conta. Não são capazes de receber uma quantidade tão grande de pessoas que podem ser contaminadas. Uma pessoa contaminada, ela pode estar com o vírus sem saber, pode ser assintomática, e esse é o pior dos problemas, porque ele, sem querer, ele está passando para outros. Por isso que cada um de nós tem que ter dentro de si essa noção
da higiene, da higienização das mãos, da toalete respiratória, da distância e, se possível, aqueles que não precisam sair, que fiquem dentro de casa, para não ter que aumentar a frequência aos hospitais. E aos meus amigos, aos meus colegas de todas as categorias que participam das equipes de saúde, que estão hoje tão expostos a essa contaminação, eu gostaria que cada um deles também tomasse cuidado e que cada um receba todos os equipamentos de proteção individual, os EPIs, para que não fiquem doentes, porque senão vai faltar daqui a pouco pessoas da equipe de saúde para tratar de todos nós, né? Nós fazemos a nossa parte ficando em casa e os profissionais de saúde precisam de todo esse cuidado para que não tenham também a patologia. E ao receber, peço a todos que ao receber pessoas com deficiência tenham um pouco mais de atenção com as pessoas com deficiência para entender direitinho o que elas estão sentindo, para poder fazer o exame de uma forma que percebam de fato se aquilo é uma fase inicial, pode voltar para casa, ficar em isolamento, mas ao mesmo tempo, se aquela pessoa manifestar falta de ar, logo volte para uma unidade de saúde, onde vai ser novamente examinada, vão ser feitos os exames dos protocolos de atendimento para coronavírus e nós vamos poder, então, evitar que as pessoas cheguem a uma fase, ou, infelizmente, alguns, em razão de outras doenças, muitas pessoas com limitação funcional são pessoas que têm também hipertensão arterial, que têm diabetes. É verdade. E essas, infelizmente, podem evoluir para formas mais graves da doença pelo novo coronavírus e precisar da intubação respiratória, né? E nós sabemos que nós não estamos de todo preparados, como nenhum país estava preparado. Então vamos fazer a nossa parte como sociedade, vamos fazer a nossa parte. Aí me referindo às equipes de saúde, com atenção à sua própria saúde e à saúde daquele que chega, as diferenças individuais, prestar atenção às pessoas com, por exemplo, síndrome de Down, que tem uma imunidade mais baixa, essas precisam ficar isoladas de fato em casa, não podem se expor, devemos agir como se estivéssemos com pessoas idosas, porque a imunidade é baixa, e assim nós vamos, cada um dos brasileiros, somos mais de 200 milhões, e não podemos ficar todos doentes ao mesmo tempo, porque nós queremos aqui quase, se não todos, pelo menos que a absoluta maioria não sofra nem com a doença, nem tampouco perdendo a sua vida. Ok, doutora, a gente chega ao final, infelizmente, mas a gente vai ter outros momentos. A senhora sabe que rádio é tempo, né? A rádio é muito corrida. Eu já aqui agradeço, muitíssimo obrigado, em nome da equipe aqui da Rádio Folha, a Radiofonia de Pernambuco, né, que faz esse programa com muita dificuldade, mas ouvido pelo Brasil todo. Abraçar a senhora e todos aí, e eu espero contar com a senhora sempre que for possível para a gente trazer mais informações. Desejo para a senhora um ótimo final de semana, apesar dessa pandemia, mas vamos vencê-la e muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz de ouvir a sua aula de sabedoria. Muito obrigado, doutora Isabel Maior. Eu que agradeço, Domingos, e fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar com os ouvintes do Resgatando a Cidadania. Um abraço para você. Inclusão e acessibilidade.